Amnésia, a qual é uma perca que a pessoa sofre na mente, que leva ela a esquecer até mesmo seu nome do seu pai, mãe, até mesmo se ela é uma pessoa casada, ela esquece que ela é casada, e sendo assim, ela esquece dos seus compromissos. É uma doença horrível, essa doença chamada amnésia. O câncer é uma doença dura, que causa muita tristeza. A AIDS, tuberculose e outra doença que a humanidade tem, a qual vem trazendo muito aborrecimento. Mas a amnésia parece que é uma coisa quieta, uma coisa que ninguém tem, mas na verdade poucos são o que não sofrem dessa doença chamada amnésia, que é esquecimento. Talvez você que está me ouvindo pode dizer, eu não sofro amnésia. Será que não? Será que você já fez um exame, procurou saber, será que você não tem essa doença chamada amnésia? Em Apocalipse capítulo 3, falando da era de Laodiceia, aonde os laodiceanos dizem, eu não preciso de coisa algumas. Deus vem e diz, e não sabeis, que é um pobre, miserável, cego e nu, e não sabe. E não sabeis. Ali está dizendo, na era de Laodiceia, que a pessoa está nua, a pessoa está cega e não sabe. Porque entrou nessa parte do esquecimento. A gente podemos dizer sobre sobre José do Egito, ou quando esse esteve preso, e ele falou para o copeiro, que quando o copeiro fosse espremer uva no copo do rei Faraó, para lembrar dele, lembrar de José. Mas a Bíblia disse que o copeiro esqueceu de José. Esqueceu porque ele sofreu lá no palácio amnésia. Nós sabemos que o copeiro voltou a lembrar de José, e quando lembrou, fez missão de José a Faraó, foi quando José saiu do cárcere e veio interpretar o sonho de Faraó. Isso tudo porque o copeiro lembrou de José para tirar José do cárcere e apresentar José a Faraó. Ouvinte pode me perguntar, como foi que José foi apresentado a Faraó? Foi o copeiro que fez menção de José, mas o copeiro tinha esquecido de José, depois veio lembrar de José. Nós encontramos que Moisés, quando esse esteve na frente do Mar Vermelho, numa missão muito tremenda, que Moisés tinha tirado Israel de dentro do Egito, triunfosamente, e Moisés agora caminhava para Canaã. Mas encontrou um obstáculo na sua frente, que era o Mar Vermelho. Na sua esquerda e direita tinha montes, e para trás tinha o exército de Faraó que vinha ao seu alcance. E na frente tinha o Mar Vermelho. Então Moisés estava num lugar difícil, ele estava, vamos dizer assim, numa palavra, encurralado. Ele não tinha para onde ir. E ele sofreu, nessa altura, esquecimento. Moisés não lembrava mais da sua missão, disse o Mambrana. Ele não sabia o que fazer. Se voltasse com o povo, ou tomava um rumo à direita ou à esquerda, ou ia para a frente. Mas como? Tudo estava fechado. E dele orou para Deus, e falou para Deus, o que eu faço, Senhor? E Deus falou, Moisés, fala, levanta tua vara para o mar, e esse se abre. Então Deus trouxe Moisés de volta ao seu ministério, que Moisés tinha esquecido da sua missão. Moisés tinha que mesmo esquecido das ordens de Deus. Moisés tinha sofrido ali uma amnésia. Sua mente não se encontrava mais, ele não sabia mais o que fazer, que rumo tomar. Ouvinte, muitas vezes nós estamos com essa amnésia, nós estamos às vezes em esquecimento, e a gente não lembra mais da igreja, não lembra mais de Deus, não lembra mais que a gente é um filho de Deus, uma filha de Deus. Às vezes a gente esqueceu que há um céu, esqueceu que há uma segunda vinda de Cristo. A gente está no esquecimento. E isso fala de amnésia.
que traz para a gente esquecimento. E a gente não lembra mais de nada. Chega dia de culto, a gente não lembra que é dia de culto. Não lembra mais que é dia de Santa Ceia. Hoje nós estamos vivendo no mundo do esquecimento. Isso quer dizer, no mundo da amnésia. Hoje o ser humano está sofrendo da amnésia, vamos dizer, quase 100%. Poucos são os que têm escapado dessa doença. A amnésia, ela ataca o ser humano por 3 fontes. Primeira, ela ataca através de guerra. Segundo, ela vem através de uma encruzilhada, ou seja, um beco sem saída. Também traz amnésia. E a terceira coisa que traz amnésia são os problemas. Então, guerra, encruzilhada e problema. São 3 fontes que trazem amnésia até ao ser humano. Vamos falar da primeira fonte, que a amnésia usa para atacar nós, que é guerra. Nós vivemos num mundo de guerra. A moça tem que guerrear para poder estudar. Temos que guerrear para poder trazer alimento para a nossa casa. Guerreamos no emprego, guerreamos na escola, guerreamos, tudo é guerra. O nosso próprio organismo, ele vive guerreando para expulsar os vermes estranhos de gripe e de outras doenças que atacam nós. O nosso anticorpos vive lutando constantemente contra os vermes estranhos que atacam o nosso organismo. Tudo é guerra. O que é uma febre alta? É guerra no nosso organismo. Então nós vivemos em guerra. Vivemos guerreando para poder viver. É tudo na base de guerra. Agora, nós temos no século XX, que tem passado, 2 guerras. Tivemos a guerra de 1914 e tivemos a guerra de 1940, 2 guerras. E essas guerras têm contribuído para trazer para a humanidade esquecimento de Deus. A pessoa está esquecendo que há um Deus. Por isso que nós encontramos o mundo como está. E nós encontramos nossas juventudes, nossos anciãos, nossas crianças como estão longe de Deus, longe da igreja, porque estão se esquecendo que há um Deus. Tudo isso é amnésia, é uma doença que não deixa a nossa mente trabalhar, que não deixa a nossa mente recordar, que não deixa a nossa mente olhar para o futuro e ver um Deus vindo buscar seu povo. Então, a guerra traz amnésia. E quando nós guerreamos, e se nós não estivermos preparados para a guerra, aí que está a questão fundamental. Não está preparado para a guerra. O irmão Branham diz que houve uma guerra na França, 30 soldados sofreu amnésia. E quando um soldado sofre amnésia, ele se torna um homem perigoso, porque ele não sabe mais que exército ele pertence. Ele não sabe mais quem é amigo e quem é inimigo. Você está assim, irmã? Você não sabe mais quem é seu amigo, você não sabe mais quem é inimigo. E isso mostra que é amnésia, que não sabe você fazer diferença entre amigo e inimigo, entre quem te ama e quem te odeia. Não sabe fazer diferença entre a noite e o dia, quando tudo se torna uma coisa só. E não é assim. Noite é noite, dia é dia, amigo é amigo, inimigo é inimigo. E nós temos que saber diferenciar isso para nós não cairmos em armadilha. Porque se nós não soubermos fazer diferença, nós vamos chamar amigo de inimigo e inimigo de amigo. Isso acontece muito por causa da doença chamada amnésia. Então esses 30 soldados franceses que sofreu amnésia, eles não sabiam mais quem era seu exército. Os 30 não sabiam mais que povo pertencia. Eles nem sabiam por que estava ali na guerra. Ele tinha um fuzil na mão, não sabia para que fazer. Não sabia o que fazer com aquele fuzil. O que o sargento fez? Mandou recolher os 30 soldados, tirar os 30 soldados da guerra, porque era perigoso largar aqueles 30 soldados ali. Eles podiam dar tiro, atirar, dar rajada de metralhadora no seu próprio exército. Em vez de atirar no inimigo, ia atirar nos amigos. Quando acontece de um soldado sofrer amnésia, o sargento dá ordem para recolher.
tirar ele da luta, levar ele de volta para o exército, não deixar ele ali no meio do soldado, porque ele pode começar a atirar no seu próprio amigo. Às vezes um irmão que sofre amnésia na igreja, ele começa a falar mal da própria irmã, começa a falar mal do próprio irmão, começa a falar mal do próprio pastor. Em vez dele dar rajada em Satanás, ele começa a dar rajada na própria igreja. O que está acontecendo? Ele sofreu amnésia. Ele não sabe mais discernir. Ele não sabe mais quem é amigo e quem é inimigo. Assim aconteceu com esse 30 soldado. E o sargento mandou levar os 30 embora, trazer de volta, porque eles não podiam mais pertencer ao exército, porque ele estava sem condições de guerrear. Muitas vezes, irmã, nós estamos sem condições de guerrear. Nós não temos mais condições de ficar na guerra, porque nós não sabemos mais quem é amigo, quem é inimigo. Tem muita mãe que ela maltrata a filha, tem pai que maltrata o filho, tem esposa que maltrata o marido, tem marido que maltrata a esposa, e é o maior amigo de uma esposa é o marido, e o maior amigo de um esposo é a esposa, o maior amigo de uma filha é a mãe, e o maior amigo de um filho é o pai, e o maior amigo de um pai é a filha, é o filho. E quantos lá não lutam um contra o outro porque sofreu amnésia? Eles não sabem mais que são amigos. Eles não sabem mais que são sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Por isso foi que Adão, quando a Eva caiu, o Adão correu socorrer Eva, porque Adão não tinha amnésia. Adão sabia o que estava fazendo, disse irmão Brana. Adão não tinha entrado em esquecimento e perguntado, Eva? Mas quem é Eva? Adão não ficou perguntando quem era Eva. Ele sabia quem era Eva. Sabia que Eva era tua esposa. Adão sabia que a Eva precisava de um socorro dele. A Eva precisava de uma mão amiga para levantá-la quando ela estava caída. Porque Adão era um homem que não tinha sofrido amnésia. Uma esposa que não sofre amnésia, ela socorre o marido quando esse está em aflição. Um marido que não sofre amnésia, ele socorre a esposa quando essa está caída em aflição, em amargura, em depressão. Um filho que não sofre amnésia, ele socorre o pai, socorre a mãe, socorre um irmão, socorre uma irmã quando esse cai em aflição, porque ele tem uma mente sadia, ele tem uma mente sã, e ele sabe que aquela pessoa precisa do socorro dele e ele o dá. Mas quem sofre amnésia, ele não consegue saber que a pessoa está precisando de um socorro. Ele não consegue ver que a pessoa está precisando de uma mão amiga, porque ele está doente. Ele não consegue mais discernir entre o bem e o mal, entre amigo e inimigo, entre a noite e o dia, entre Deus e o diabo, entre as trevas e a luz, entre amizade e inimizade. A pessoa não consegue mais fazer separações disso. Então, esse 30 soldados foi levado embora, porque estava com amnésia. Mas no caminho, quando o capitão, quando o sargento mandou tirar os 30 soldados para eles dar uma volta, porque o trem tinha parado numa estação, e o sargento falou, vamos aproveitar a parada do trem e vamos dar para esses 30 soldados assim um descanso, para eles andar um pouco, para suas pernas estiar um pouco, estão encolhidos dentro do vagão. No meio dos 30 soldados, um deles começou a cair em si e começou a reconhecer quem ele era. E começou a esfregar o olho, olhar para um lado, olhar para o outro, até que ele viu uma casa, e naquela casa era a sua casa. E naquela casa tinha um pai dele que estava sentado na porta. E ele gritou, papai. E o papai, olhando, viu, filho. Os dois correu ao encontro do outro e o abraçou. Aquele rapaz tinha sarado. No meio de 30 soldados, um sarou. E quando ele sarou, ele reconheceu sua casa, ele reconheceu seu pai, e ele o abraçou, e ele o beijou. Porque ele sarou. Quando uma pessoa sara, uma pessoa está sã, ela reconhece Deus. Ela reconhece que há um céu. Ela reconhece que Deus existe. Ela conhece o caminho de volta ao lar. E ela quer regressar, porque ela sarou. Por isso que todo cristão é são, é sadio.
Por isso que todo mundo que se arrepende, aceita Jesus como Salvador, vai na água e batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, só acontece isso com pessoa que tem sarado, pessoa que tem livrado da amnésia. Mas quem sofre da amnésia não lembra nem mesmo que é um filho de Deus. Pode falar para ele, você fala para ela, você é uma filha de Deus. Ah, eu não sei não. Você é um filho de Deus. Ah, eu não sei não. Ele não sabe, ele está doente, ele está com amnésia. A sua mente não ajuda mais ele recordar, lembrar que ele é um filho de Deus. Veja o filho pródigo. Filho pródigo chegou no seu pai e falou, papai, dá o que pertence a mim, que eu vou embora. E o pai pegou o que pertencia a ele e o deu. E ele saiu caminhando, gastando tudo que tinha, tudo que pertencia, até que ficou a zero. Gastou tudo que tinha. Gastou tudo que tinha de tal maneira que ele só sobrou para ele, só restou para ele a saúde, só restou para ele trabalhar num chiqueiro de porco. E quando ele estava trabalhando no chiqueiro de porco, tratando de porco, é o que restou para ele fazer, ele lembrou que tinha um pai, lembrou que tinha um lar, lembrou que tinha uma casa. E a Bíblia disse assim, e ele caindo em si, disse, eu tenho um pai, voltarei para meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, me trata eu como servo. Por quê? Os jornaleiros do meu pai são melhor, mais bem tratados do que está aqui nesse lugar. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele caiu e sim. Por que o filho pródigo foi embora de casa? Por que o filho pródigo pegou todos os seus pertences e foi embora, sem ligar para o pai, sem ligar para a mãe? Aquela mãe ficou chorando no portão, seu pai ficou chorando no portão, abraçado um com o outro, vendo o filho ir embora. Por que ele foi embora? Sem importar com o pai, sem importar com a mãe, porque ele tinha sofrido amnésia. Por que uma mulher vai embora da casa, larga marido, larga filho? É porque ela sofreu da amnésia, ela está doente. Sim, ela perdeu a mente. Por isso que ela abandona filho, por isso que ela abandona filha, por isso que ela abandona lar, por isso que abandona emprego, aonde está ganhando bem, está sustentando o seu lar, abandona tudo, abandona o estudo e larga tudo numa hora para outra. O que aconteceu com aquele rapaz? O pai pergunta, o que está acontecendo com meu filho? Sabe o que está acontecendo, pai? Ele sofreu amnésia, ele está doente, a sua mente está doente. Agora, quando o médico depara com uma situação dessa, ele depara com um moço, ou com uma moça, ou com um homem, não importa a idade que sofreu da amnésia, o médico vai fazer um tratamento nesse paciente. Sabe o que o médico fala para os seus parentes? Eu não dou esperança alguma, porque é uma doença dificilmente de sarar, a amnésia. Mas há uma saída. Se esse seu filho está doente, ficou doente, através de um choque de carro ou através de uma guerra, só há uma coisa para sará-lo: levar ele de volta a um lugar que há um choque. Muitas vezes o médico no hospital costuma dar choque para fazer ele sarar. Muitas vezes ele é colocado num carro e levado ele numa estrada e simula um acidente para que ele sara. E muitas vezes sara e muitas vezes não sara. Ouvinte, quando o pecado entrou no mundo, ali no jardim do Éden, quando Adão e Eva viviam em paz juntamente com a natureza, Satanás entrou ali e derrubou derrubou Eva e derrubou a natureza com eles. Você sabe o que aconteceu? O mundo tomou um choque. E nesse choque veio a amnésia. Toda a criação entrou no esquecimento. Todo mundo esqueceu de Deus. Jesus disse, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Cada um caminhava com passo largo para derramamento de sangue. Não há nenhum que busca a Deus. Nenhum sequer, disse Jesus. O mundo entrou no esquecimento por causa do choque do pecado. Mas o que fez Jesus? Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, lá no Calvário,
Jesus trouxe o choque. Se uma guerra traz amnésia, tem que ter outra guerra para sarar. Se um acidente traz amnésia, tem que ter outro acidente para sarar. Então, Satanás trouxe a guerra do pecado. Jesus trouxe a guerra do seu sangue. Jesus derramou seu sangue no Calvário há 2000 anos atrás. Foi tão grande o impacto do Calvário que a rocha estremeceu. O túmulo deu os seus mortos. Foi tão grande o impacto que a estrela recolheu, a lua não deu a sua claridade, o sol não saiu para trazer a sua luz, por causa do impacto da morte de Cristo. O que Jesus estava fazendo? Sarando. Satanás entrou trazendo o pecado, Jesus entrou trazendo o perdão. Satanás entrou trazendo a morte, Jesus entrou trazendo a vida. Guerra contra guerra. A guerra do pecado trazido por Satanás, mas a guerra da santidade, a guerra do perdão trazido por Jesus. Pedro sarou, e Pedro falou: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Pedro viu que Cristo é o Filho do Deus vivo? Porque Pedro não estava com amnésia. Por que Felipe reconheceu que Jesus era o Messias? Por que Natanael disse: eu vejo que tu é um profeta? Porque Natanael tinha sarado. Natanael não estava sofrendo de esquecimento, de amnésia. Por que a samaritana, em São João 4, disse: eu vejo que tu é um profeta? Ela tinha sarado. Antes, quando Jesus chegou no poço de Samaria, ele encontrando com a samaritana, ela estava doente. Ela estava envolvida com 6 homens. Isso era uma doença, era uma amnésia, que ela não conseguia mais se lembrar que ela era uma mulher que devia viver uma vida decente. Mas quando ela começou a conversar com Jesus, ela sarou. A amnésia foi embora e ela caiu em si. E ela falou assim: eu vejo que tu é um profeta. Por quê? Ela sarou. Ouvinte, a guerra traz amnésia. E o mundo é guerra. Casamento é guerra. Muitas vezes você casa, a moça casa, e ela pensa que vai entrar num casamento de paz. Ela entra numa guerra. Ela tem que guerrear para poder manter o lar. Aquele homem tem que guerrear contra aquele problema do lar. E isso muitas vezes traz amnésia. Até que a moça recentemente casada fala: eu vou embora, vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou largar tudo. Por que ela toma essa posição de largar o casamento, largar o marido? Ela está sofrendo amnésia e ela não consegue mais força para guerrear. Ela não consegue mais manter no exército. Ela não tem mais condições de ter o fuzil na mão para lutar contra o inimigo. Ela, pelo contrário, ela se perde, ela não sabe mais o que fazer. Assim está aquele soldado lá na guerra. Quando ele sofre amnésia, o sargento tem que tirar ele do meio dos companheiros, porque ele está sem condições de ficar na guerra. Porque ele não sabe mais quem é amigo e quem é inimigo. Nós temos muito mulher casada com amnésia, não reconhece mais aquele homem como marido. Nós temos muito homem casado com amnésia, não reconhece mais aquela esposa como sua esposa. Nós temos muito pai com amnésia, não reconhece que aquela moça é sua filha. Nós temos muito pai com amnésia que não reconhece que aquele moço é o seu filho. Nós temos muito pai de família com amnésia, ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe mais que ele é um líder e que ele tem que sustentar o lar, que é ele que tem que trazer para a mesa os pães de cada dia. E às vezes ele entra no bar, ele bebe, ele esquece da família e ele começa a entrar em jogatina, perde tudo que tem em jogo, em bebida. O que acontece com aquele homem? Ele está sofrendo amnésia. Ele esqueceu que ele é um homem casado. Ele esquece do seu compromisso. Então ele se entrega à vida de desprezo, de abandono, e como feio com o filho pródigo, ele vai para Mangueirão, ele vai para a ruína, perdendo tudo que tem, porque sofre amnésia. Mas a segunda coisa que traz amnésia, eu falei da primeira coisa, que é guerra. A segunda coisa que traz amnésia é uma encruzilhada. É quando você chega num caminho, que um caminho vai para a direita, outro vai para a esquerda e um permanece no centro. Muitas vezes na vida, você chega num lugar que você não sabe que rumo tomar. Na esquerda, direita, você segue, você volta, como estava Moisés, não sabia que rumo tomar.
Muitas vezes você chega num lugar, você fala, meu Deus, o que eu faço? Eu caso ou não caso? Eu largo ou eu permaneço? Eu trabalho ou não trabalho? Eu estudo ou eu não estudo? Senhor, o que eu faço? Às vezes você está numa cruzada. Você está numa cruzada da vida. Você não sabe o que fazer. Rebeca estava numa cruzada. Quando Eliezer chegou na sua casa e falou, Rebeca, Isaque é um rapaz e ele precisa de casar e você é a moça escolhida para casar com Isaque. A Rebeca ficou numa cruziada. Por um lado, ela tinha seu pai, sua mãe, seus irmãos. Por outro lado, estava Isaque esperando ela. O que Rebeca tinha que fazer? Ela tomou uma decisão. Ela falou, eu irei ao encontro de Isaque. Então, ela conseguiu sair da cruziada. A Rebeca não sofreu amnésia. E ela não ficou assim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar do jeito que eu estou. Aí ela ficava sorteira. Mas ela tomou uma decisão e uma decisão certa, de ir ao encontro de Isaque. Talvez você está numa cruziada. Você não sabe se você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, ou se você fica com o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não sabe se você se torna uma cristã, ou se você permanece como você está, sem igreja. Às vezes você está numa cruziada. E isso aí está enlouquecendo você. Está trazendo para você uma amnésia. O irmão Branham disse que tinha uma moça, que 2 moços gostavam dela. E ela não sabia com qual dos 2 casar. Ela ficou numa cruziada. Um rapaz gostava dela, o outro também gostava. Como ela não tomava a decisão, o tempo passou. E um dia ela sentindo já uma moça madura, e ela falou assim, pois bem, agora está na hora de eu tomar a minha decisão. Chegou num rapaz que gostava dela e cumprimentando, ele falou para ela, olha, eu estou para casar. E ela viu que então só sobrava um. Um dia ela tinha 2, agora só restava um. E ela chegou no outro, cumprimentou o outro e ele falou para ela também, sabe que eu estou para casar? Então ela viu que um dia ela tinha 2, agora ela não tinha nenhum. Porque um dia ela tinha 2 para escolher e agora os 2 estavam comprometidos. Não é assim que pode acontecer conosco? Hoje nós temos na nossa frente o céu para ir, vida eterna para ir. Mas se nós custar muito para decidir, um dia nós não temos nada. Hoje nós temos cura, hoje nós temos Deus, hoje nós temos um céu, hoje nós temos para escolher o que queremos. O céu, ou inferno, ou vida eterna, ou perdição eterna. Ou fica sorteiro ou casa, ou sobe ou desce. Você que tem que decidir. Não foi assim que Pilato falou para a multidão? Aqui eu tenho Jesus chamado Cristo. E aqui no meu lado eu tenho Barrabás. Um dos 2 tem que ser solto. E um dos 2 tem que ser crucificado. E qual dos 2 vai ser crucificado? A multidão disse, Jesus Cristo. O Cristo seja crucificado. Barrabás seja solto. Vê? Eles sofreram amnésia. Eles fizeram uma escolha errada. Porque eles não souberam discernir que Barrabás era um assassino. Barrabás era um matador. Mas Jesus era o autor da vida eterna. Jesus era o que trazia para a humanidade cura, libertação. Mas a multidão em peso, em massa, não conseguiram discernir entre Barrabás e Jesus, entre o dia e a noite, entre a vida e a morte. E eles fizeram uma escolha errada ao escolher Barrabás e mandar crucificar Cristo. E a sua escolha, irmão que está ouvindo, é uma escolha certa? Será que você não está fazendo como aquela multidão fez? Escolhendo Barrabás, escolhendo o mundo, escolhendo a moda, escolhendo uma ceia sem lava-pé, uma ceia com pão cevado, uma ceia com suco de uva, em vez de você escolher uma ceia com pão asmo, com vinho puro e com lava-pé. Aquela decisão que a multidão tomou, o Cristo Barrabás, nós também estamos hoje na frente dela. Todo tempo, toda era, houve
um tempo que nós temos que decidir. Tem um tempo que o menino vai decidir, ou estuda ou não estuda. Tem um tempo que o rapaz tem que decidir, ou casa ou fica solteiro. Tem um tempo que tem que decidir, ou trabalha ou não trabalha. Toda a vida é decisão. A vida é cruzeada. A vida é beco sem saída. Nós temos que tomar uma decisão. Ou segue ou volta, ou esquerda ou direita, ou permanece andando. Todos nós, cada ser humano, nós chegamos numa cruzeada. E a cruzeada é um lugar perigoso. São encruzilhadas que traz acidente. São cruzeadas que sai muita morte. E é na cruzeada da vida que sai muito acidente. É na cruzeada da vida que sai muita morte. A moça morre, moça se perde, casamento se debuia, a divórcio sai, sabe aonde? Nas cruzeadas da vida. É aonde que você chega num lugar que você não sabe que rumo tomar. Então você entra em amnésia, você entra em esquecimento, então vem divórcio, então vem abandono de lar, abandono de emprego, então vem droga, então vem vício, então vem desgraça nas encruzilhadas da vida, aonde cada ser humano tem que chegar. Rebeca teve que chegar, Moisés teve que chegar. Cada um de nós temos que chegar nessa encruzilhada. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele orou a Deus, dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus chegou num lugar que ele não sabia se ele morresse pela humanidade ou não morresse pela humanidade. Ele chegou até a orar: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele tomou a decisão certa, morrer pela humanidade. Cada um de nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Ou batiza em nome de Jesus Cristo, ou perecemos, ou se tornamos um cristão, ou nós vamos para a perdição, ou nós aceitamos Cristo, ou aceitamos Barrabás, ou nós entramos para a vida eterna, ou perdição eterna. A amnésia, ela vem por 3 fontes: guerra e cruzeada. A terceira coisa que traz amnésia é problema. Muitas vezes você está em problema. Problema com cheque sem fundo, problema com luz para pagar sem dinheiro, problema com água para pagar sem dinheiro, problema com casamento, problema com namoro, problemas mais problema, e você entra em tanto problema que você acaba esquecendo de Deus, esquecendo de igreja, esquecendo de tomar ceia, esquecendo de ler Bíblia, por causa dos problemas. Os problemas, ele costuma varrer da nossa mente Deus. Problemas. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que muitas pessoas, quando eles entraram em problemas, eles acabou esquecendo de Deus. Vamos falar de Marta, a irmã de Maria, e também a irmã de Lázaro. Quando Marta estava na cozinha, com um monte de panela para lavar, sim, chão para varrer. Marta tinha muita coisa para fazer na cozinha. Jesus entrou na sua casa justamente nesse momento. Justamente no momento de tantas coisas para fazer, Jesus chegou. Maria, a irmã de Marta, ela não estava sofrendo amnésia. E quando ela viu que Jesus entrou, sentou na sala, Maria correu lá e sentou ao pé de Jesus. Marta não. Marta continuou na cozinha, ocupada, atarefada com as suas panelas. O que está acontecendo com Marta? Marta, por causa da panela, por causa do piso, por causa do chão, Marta esqueceu de Jesus que estava na sua sala. Será que você também, por causa do seu piso, por causa do seu carro, por causa da sua casa, por causa do seu estudo, será que você não tem esquecido de adorar a Deus? Esquecido de ler Bíblia? Esquecido de ler mensagem? Irmã, você que está me ouvindo, irmão, para um pouco, belisca a tua consciência por um momento. Será que você não está como Marta, no meio das panelas, no meio dos cheques, no meio dos problemas, e você tem esquecido de Jesus que está tão perto de você? Está na sua casa, está na sua sala,
mas você não consegue desprender dos problemas. Nós encontramos, como o irmão Brana disse, os problemas, muitos problemas, leva nós a esquecer de Deus. Muitas vezes os problemas trazem para nós essa doença chamada amnésia, esquecimento, paralisa a nossa mente a respeito do céu. Então nós encontramos muitas pessoas problemáticas, cheias de problema, cheias de conta, dívidas, ocupações, que ela esquece de Deus. Jesus disse, a ceia está pronta, mas os convidados não são dignos. Porque um diz, eu tenho um campo, eu preciso ir carpiná-lo. O outro disse, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentá-lo. O outro disse, bom, eu tenho um casamento e eu preciso ir. Vê, nenhum teve tempo para ir para a ceia. Todo ele estava ocupado, um com campo, outro com boi e outro com casamento. Será que essa não é a sua situação, ouvinte? Será que os casamentos, os boi, a fazenda, o carro, a escola, o estudo, não tem tirado Deus da sua vida? E você se encontra sem Deus, com muitas coisas para fazer, mas sem Deus. Com muita tarefa, com muito compromisso, mas sem Deus. Jesus encontrou com aquele mancebo de qualidade e falou para o mancebo de qualidade, vende tudo que você tem e segue a mim. Ele não quis seguir. Ele não quis largar os seus fazeres, era muita coisa. Acabou largando Jesus, esquecendo Jesus. Saiu dali, derrubou o celeiro. Alguém podia falar, ele está derrubando o celeiro, agora ele vai seguir Cristo. Não, ele estava derrubando o celeiro para fazer outro maior. Quem sabe você está derrubando uma coisa, não para seguir Cristo, mas para conseguir mais ainda. Ele derrubou o celeiro, fez um celeiro maior, sentou na frente do celeiro e disse, alma, descansa em paz, porque o celeiro está cheio. E Jesus falou, louco, não sabeis que hoje mesmo Deus pode pedir a sua alma. E aquele mesmo mancebo de qualidade que derrubou o celeiro e fez outro maior e baseou o descanso da sua alma no celeiro cheio, nós encontramos eles lá no inferno, dizendo, pai Abraão, manda Lázaro refrescar minha língua com água, porque eu tenho sede. Pai Abraão. E Abraão respondeu, filho, esquecesse que na terra tu recebesse os teus gozos, você recebeu os seus bens, e Lázaro só males. Hoje ele está consolado e tu tormentado. Você sabe com quem Abraão estava conversando? Com o mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade esqueceu de Jesus, esqueceu de Deus, esqueceu de seguir Jesus, esqueceu da igreja, esqueceu do batismo, esqueceu de batizar, esqueceu. Laodiceia, rico sou, não tenho falta alguma. Rico sou, não tenho falta alguma. Não falta carro, não falta casa, não falta dinheiro. Rico sou, não falta alimento, não falta roupa no guarda-roupa, não falta sapato, não falta amigo, não falta baile, não falta aniversário, nada me falta. Tenho tudo, mas Deus vem falar, não sabeis que é um miserável, desgraçado, cego e nu, e não sabe. E não sabeis que não é batizado, que não toma ceia, que não tem uma igreja para seguir, que não tem a mensagem de um profeta para orientar, e não sabeis que é um miserável, cego, nu e não sabe. Ouvinte, que não deixa sofrer dessa doença chamada amnésia. Não deixa essa doença te pegar, levar você a esquecer de Deus, levar você a esquecer que você é uma filha de Deus. Vamos falar de Joana? Por que não falamos de Joana? Quando Joana estava no porão do navio, que o capitão desceu lá e falou, ô dormente, por que dorme? E Joana foi despertado. E o capitão do navio perguntou para Joana, quem é tu? Joana disse, eu sou hebreu. Da onde tu vem? Venho do povo de Deus.
e quem é Deus? E Joana começou dizendo para o capitão quem ele era. Que ele era um servo de Deus, que ele era um fugitivo de Deus, que ele pertencia a um povo que era o povo hebreu. Joana não tinha sofrido amnésia. Por isso que Joana pôde salvar aquele navio da tempestade. Por isso que Joana soube orientar aquele capitão. Joga eu do navio, que o navio cessa, que a tempestade para. Joana sabia dar um conselho certo e verdadeiro, porque Joana não tinha sofrido amnésia. Joana sabia quem ele era. Joana sabia de onde ele tinha vindo. Joana sabia quem era seu Deus. Joana sabia que Deus pertencia. Uma pessoa que não sofre amnésia, que tem uma mente sadia, sã, sabe quem ela é. Sabe que ela é uma filha de Deus, que ela é um filho de Deus. Sabe que precisa de uma igreja para você adorar a Deus. Você sabe que você precisa de um profeta para te orientar. Você sabe que Deus não trabalha sem profeta, porque você tem uma mente sadia, você tem uma mente sã. Você sabe que você tem que vestir roupa para agradar a Deus. Você sabe que você tem que ser doutrinada, disciplinada, de acordo com a Bíblia, para que Deus te agrada de você. Quando sofre amnésia, anda nu e não sabe. Quando sofre amnésia, abandona Deus e não sabe que abandonou Deus. Sansão, depois de ter tanta vitória, nós encontramos que Sansão, ele perdeu Deus e não sabia, disse a Bíblia. Ouvinte, a Bíblia disse isso, que Sansão tinha perdido Deus e não sabia. Porque quando Dalila pegou Sansão e mandou os filisteus cortar suas tranças, a Dalila gritou: Sansão, o filisteu vem sobre você. E Sansão levantou e falou: dessa vez ainda o Senhor é comigo. E a Bíblia diz: Deus já tinha deixado Sansão e Sansão não sabia. Oh, ouvinte, como é duro. A gente perdeu Deus e não sabe que já perdeu. Deus foi embora e a gente não sabe que foi embora. Deus já abandonou a gente e a gente não sabe que está abandonado. Deus já saiu às vezes do nosso casamento, saiu do nosso lar. Por que não dizer? Deus às vezes já saiu daquela igreja e a igreja não sabe que perdeu Deus. Porque sofreu amnésia. Taca nem Sansão. Perdeu Deus e não sabia que perdeu Deus. O grande evangelista universal chamado Billy Graham, ele disse em um dos seus livros: as igrejas vão perder o Espírito Santo e não vão saber. Sim, Jesus andou em Israel. Há cerca de 30 anos Jesus viveu ali em Israel. Por 3 anos e meio Jesus teve um ministério entre o povo israelita. Jesus curou os enfermos. Jesus deu vista ao cego, fez com que o surdo ouvisse, mortos fossem ressuscitados, leprosos fossem libertos. Tudo isso Jesus fez. Mas o povo israelita não conseguiu ver que ele era o Messias, que ele era Deus feito carne. Ainda que ele falou: eu vim de Deus e volto para Deus. O povo israelita não conseguia reconhecer que Jesus era Deus. Não conseguia ver que dentro de Jesus habitava a plenitude da divindade. Por quê? Porque Israel sofreu amnésia. Eles esqueceram do seu Criador. Foi assim que o profeta disse, um dos profetas falou: o meu povo esqueceu de mim. Meu povo tem me abandonado. Isaías, capítulo 1, Deus disse: o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O cachorro conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, o passarinho conhece o seu dono, mas meu povo não me conhece. Quanta gente que fala que Jesus é a segunda pessoa. Jesus não é a segunda pessoa. Ele mesmo disse para João: eu sou primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir.
Jesus não é a segunda pessoa, ele é Deus. Mas quem é que reconhece isso? Somente aquele que não sofreu amnésia, somente aquele homem, aquela mulher que tem uma mente sadia, uma mente sã, pode reconhecer que Jesus é Deus e que ele é o nosso Criador, que ele é que fez o céu, a terra e tudo que há. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus feito carne. Para isso temos que ter uma mente sadia, temos que ter uma mente de Cristo, como disse Paulo. Todo homem que nasce de novo, toda mulher que tem experiência do novo nascimento, passa a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo não esquece de nada. Não, Jesus nunca esqueceu de nada. Ele disse em Isaías, ainda com a mãe esquecer seu filho, eu não esqueci. Não, Deus não esquece. Deus não esquece da promessa que fez. Ele disse para Moisés, Moisés, vai buscar meu povo lá no Egito, porque eu me lembro da promessa que eu fiz a Isaac e a Jacó. Eu me lembro da minha promessa. Deus não esquece de nada. Ele não esquece que você é filha dele. Ele não esquece que você é um filho dele. Ele não esquece da sua oração. Ele não esquece do seu jejum. Ele não esquece do culto, aquele dia que você foi na igreja. Ele não esqueceu que você foi na igreja. Ele não esquece de nada que você faz. Deus não sofre amnésia. E se nós temos a mente de Cristo, nós lembra como Cristo lembrava. Se nós temos a mente de Cristo, como disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. Então você não tem jeito de esquecer da igreja. Você não esquece do culto. Você não esquece da Santa Ceia. Você não esquece que você é uma filha de Deus. Você não esquece de pôr a roupa. Você não esquece de andar com Deus, porque você tem a mente de Cristo. Você sempre lembra que o seu Criador é o seu Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabe de mim, quando sonda o meu coração, sei que tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teu olho revela que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabe de mim, quando sonda o meu coração, eu sei que tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar.
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz.